Eu sou a professora Suzy Cordeiro e este é Lucas Benatti. Juntos, vamos explorar a história por trás das orientações internacionais das políticas educacionais. Para tanto, precisamos entender sobre os documentos relacionados à educação e como eles foram elaborados. Mas você sabia que muitos deles foram redigidos a pedido de bancos internacionais e outros organismos? Afinal, qual é o interesse de um banco na educação escolar? Para conseguirmos entender essa relação, precisamos voltar lá no contexto da Guerra Fria, com o embate entre o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo, da extinta União Soviética, a URSS. Nesse período, o Brasil iniciou uma fase de estreitamento dos laços das políticas exteriores, sobretudo com os Estados Unidos. Essa relação foi estratégica durante o governo de Getúlio Vargas e também nos demais governos populistas da década de 1950, visto que buscavam um status de aliado privilegiado para o desenvolvimento do país, que estava em período de crescimento industrial. No período da industrialização brasileira, a educação escolar foi vista como um meio de inserção social e de progresso nacional. Por isso, as reformas educacionais, sobretudo na formação de crianças no primário, focavam no ensino voltado ao patriotismo, a fim de criar um discurso de bem social, trabalho para a promoção do país. Para continuar com a expansão industrial, o governo de Juscelino Kubitschek fez financiamentos com entidades de crédito internacionais, tais como o Banco Mundial, e deixou como legado de seu governo uma dívida externa de mais de 8 bilhões de dólares. Isso mesmo! Ao longo da década de 1960, essa dívida foi cumulativa pelos governos brasileiros e intensificada durante o regime militar, instaurado em 1964. No governo seguinte de JK, o Brasil implantou a Política Externa Independente, a PEI, que apesar da dependência do Brasil, possibilitava aliança com outros países. Assim, o governo de João Goulart, na década de 1960, buscou diplomacias comerciais com países socialistas, o que desagradou a classe mais elitizada e os governos de direita, que reprovavam as suas medidas e alianças. No período de 1950 a 1960, a educação foi minimizada pelos governos que enalteciam a industrialização e viam apenas a necessidade de tornar o Brasil uma potência no mercado mundial pelos meios de trabalhos mais modernos. A educação escolar era toda voltada à preparação técnica para o mercado de trabalho, especialmente no ensino médio. A educação mais intelectual era elitizada e destinada apenas a quem era considerado vocacionado para as artes, a cultura e a ciência de forma geral, principalmente no ensino superior. Foi nesse período que o Serviço Nacional de Indústria, o SENAI, foi criado como uma instituição privada que fornecia serviços de interesse público. Dessa forma, havia parceria com o Estado, na qual o objetivo era apoiar a indústria na formação de recursos humanos por meio da educação profissional. Mas o fortalecimento desse modelo de educação já foi visto lá na Unidade 3. A educação passou a ser mais rígida com a imposição do regime militar, a partir de 1964, o que perdurou até 1985. Nesse período, muitos movimentos culturais e artísticos foram proibidos, e isso aconteceu até no contexto escolar. O governo militar, ao olhar para a crise educacional, que se estendia há décadas, estabeleceu parceria com o Ministério da Educação e a Agência Nacional dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, conhecida como USAID. Essa aliança deu origem a diversas leis educacionais da época, com as reformas escolares e universitárias. O ensino tecnicista foi solidificado para aprimorar a formação dos trabalhadores com a assistência financeira e técnica dos norte-americanos. Com o acordo entre MEC e USAID, o Brasil se envolveu em mais uma dívida com os Estados Unidos. Eles passaram a organizar a educação brasileira a nível superior e depois nas etapas elementares, que hoje chamamos de educação básica. Com as modificações educacionais, objetivavam a produtividade e neutralizaram a cientificidade, o que separou as escolas em instituições destinadas a quem planeja e a quem executa. Vemos então que a relação do Brasil com os Estados Unidos
Tal qual a relação com organismos internacionais, funciona de forma semelhante à nossa relação pessoal com um banco. Quando fazemos um empréstimo para custear nossos planos, assinamos no banco um contrato que possui nas cláusulas algumas exigências como pagamento parcelado e em dia, juros, às vezes até com outras taxas. Com o Estado e suas relações exteriores, funciona da mesma forma, mas em proporções bem maiores, visto que envolvem condições como a regulamentação da educação, o usufruto de recursos naturais, entre outros que você já deve ter visto, não é mesmo? Na década de 60 e 70, com o governo militar, na parceria MEC-USAID, algumas das reformas ocorridas no ensino elementar corresponderam à reformulação curricular, com a fusão da disciplina de Geografia e História, a retirada das disciplinas de Filosofia, Sociologia e Psicologia em função da falta de espaço nas grades em detrimento de inclusão das disciplinas Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artísticas e Programas de Saúde e Religião. Além disso, ocorreu a divisão do currículo do ensino médio em duas partes, Educação Generalista e Educação Profissional. Você deve ter notado que há semelhanças com a atual reforma do ensino médio, não é mesmo? Mas ainda estamos falando do período do regime militar. Durante o regime militar, até a década de 1970, os governos conseguiram, por meio da PEI, estabelecer muitas relações com países diversos. Os laços com os Estados Unidos foram estreitados, com acordos econômicos estabelecidos com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. A exportação de matéria-prima para partes capitalistas e socialistas da Europa, bem como a China popular e o Japão, foram importantes para a economia dos setores primários. As relações com a América Latina, o Oriente Médio, a África e a Ásia permitiram exportar produtos de manufatura e serviços. Como o Brasil também precisava de importações, capital, tecnologia e máquinas, os laços com o norte capitalista eram necessários, entre outros que demonstravam as boas relações do nosso país com os demais, o que contribuiu para o status de potência média. Apesar dessa boa relação internacional, a década de 1970 até meados da década de 1990 não foram favoráveis ao Brasil. Em 1973, as economias norte-americana e europeia foram desestabilizadas pela crise do petróleo. Isso fez com que o Brasil fizesse mais empréstimos no exterior para continuar seu milagre econômico e chegou a uma dívida de mais de 43 bilhões de dólares em 1978. Aliada à dívida externa que nosso país alimentava, a economia global passou por mudanças nesse período, devido à intensificação cada vez maior da globalização. Assim, países de primeiro mundo começaram a mudar seus interesses de mercado. A China passou a investir em tecnologia e estudos espaciais. Os países de terceiro mundo, por sua vez, começaram a vivenciar crises econômicas e o mercado ficou cada vez mais pequeno para o Brasil, resultando em muitas portas fechadas e a crise em nosso país. Chegamos à década de 1980 com o enfraquecimento do governo militar e o agravamento da crise econômica. A inflação chegou a 400% ao ano, com poucos polos de exportação, muitas fábricas fechadas, aumento do desemprego, o Estado não conseguia mais custear os serviços sociais, como a educação, e havia uma crise em todos eles: saúde, trabalho, segurança. Muitas movimentações populares aconteceram que solicitavam a melhoria da saúde, da educação, mais emprego e, sobretudo, as diretas já. Com isso, houve a retirada dos militares do governo e o início do processo de democratização do país. A princípio, o presidente José Sarney assumiu o governo no final de 1985, até que aconteceu a eleição pelo povo que elegeu Fernando Collor de Mello, assumindo o posto de presidente em 1990. A educação entre 1970 e 1990 passou por uma intensa crise de qualidade, evasão e repetência de alunos, cujo número dos matriculados frequentes já era abaixo do ideal. Com o governo de Sarney, as escolas se tornaram instituições assistencialistas, o que desconfigurou o caráter científico. O então presidente liderou as novas políticas que influenciaram na criação da Constituição Federal de 1988, a qual deu os novos direcionamentos à educação nas décadas subsequentes, até chegar ao atual formato. O governo de Sarney tentou diversas formas de financiamentos,
mas a falta de recursos internos e o endividamento externo não ofereciam saídas a não ser a adoção das novas políticas de financiamento e economias propostas por bancos internacionais. Dessa forma, precisou estabelecer laços com organismos internacionais que avaliaram a situação do país e propuseram medidas político-econômicas, reforma do Estado, dentre outros aspectos que deveriam livrar-nos da falência. O Consenso de Washington, em 1989, visto na Unidade 2, propõe medidas a serem adotadas por países da América Latina, os devedores, para a concessão de novos empréstimos, neste caso, a adoção de uma política neoliberal com 10 regras. Faz parte das cláusulas do contrato entre Brasil e organismos internacionais a interferência destes na formulação de políticas educacionais para países em desenvolvimento. Os bancos adotam discursos sobre a necessidade desses países se comprometerem a propiciar o alívio da pobreza por meio da educação escolar, seguindo suas recomendações. Dessa forma, há inúmeros relatórios de instituições financeiras relacionadas ao retorno pedagógico e principalmente financeiro que as escolas dão às suas sociedades. Por meio desses resultados, os próprios bancos ou outras organizações elaboram documentos que recomendam programas sociais, reformas educacionais, entre outras ações nas escolas, tudo sob uma perspectiva econômica. E então, ficou mais fácil de compreender a relação entre os bancos e os documentos internacionais? Mas não para por aqui. Vamos explorar a seguir alguns desses documentos que seguem as recomendações dos organismos internacionais. Até mais! Olá, caros alunos! Sejam bem-vindos então à nossa aula, dando continuidade à disciplina de Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica. Aqui vamos focar um pouquinho no tópico 1 da nossa unidade 5, que é as orientações internacionais de políticas educacionais. Então, só para confirmar, eu sou a professora Suzy Cordeiro e o objetivo desta aula é conhecer o contexto histórico e a origem das relações do Brasil com os organismos internacionais. Por isso que vocês tiveram aí essa ilustração, essa narração. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco desse contexto que nós vamos continuar falando e também façam a relação, né, com os documentos que estão regendo a nossa educação atualmente e que já foram alguns destaques, como por exemplo os parâmetros curriculares nacionais, que tiveram envolvimento desse contexto neoliberal e que hoje já não são mais utilizados, mas também causam reflexos aí em alguns documentos que nós temos atualmente. Por exemplo, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que veio a substituir então os PCNs, ok? Bom, e vamos sempre fazer essa comparação do antes, do depois, né? Como que era esses documentos, o que eles faziam de diferença na educação e como eles estão hoje, se foram substituídos, se continuam tendo reflexos, ok? Como vocês viram então na ilustração, nós chegamos em um ponto ali na década de 1980 que foi feita a retirada do regime militar. O Brasil estava em uma situação econômica um pouco crítica e precisávamos de ajuda aí de organismos internacionais, principalmente de bancos mundiais, que financiassem a nossa reestabilização aí no mercado. Porém, havia alguns critérios a serem seguidos conforme o Consenso de Washington, que vocês viram em unidades anteriores. Mas o Brasil ele recuou um pouquinho, não quis logo de início aderir a esse consenso. Né? No governo de José Sarney, estávamos elaborando a Constituição Federal para uma reforma do nosso Estado que necessitava, porém a reluta pelo consenso de Washington era ainda um pouco mais firme. Mas ainda assim a nossa Constituição já foi construída em moldes neoliberais, ou seja, com artigos que proporcionem essa abertura para o neoliberalismo, a descentralização do Estado, o Estado mínimo, como nós veremos. Depois da Constituição feita e colocada já em vigor, nós tivemos as eleições, as diretas já tão solicitadas pelos movimentos populares e elegemos Fernando Collor de Mello. E aí começou vagarosamente a adoção do Consenso de Washington, seguirmos algumas regras que eram impostas e conseguimos então novamente voltar ao mercado aos poucos, né? Ainda tivemos algumas tribulações ali no contexto econômico,
mas começou-se então a adoção pelo neoliberalismo. E o governo e as empresas privadas optaram então por defender um Estado que se ocupasse dos interesses do capital com o livre mercado e que tivesse firmeza na contenção dos investimentos públicos na área social, em especial na educação pública. O que isso significa? Que então o Estado passaria a sair do centro de todos os financiamentos, financiar tudo que era do social, a saúde, a educação, a segurança, o trabalho, tudo isso era anteriormente de domínio do Estado. Agora, com o neoliberalismo, ele precisa se retirar um pouco de algumas responsabilidades, sobretudo nos investimentos públicos, dentre os quais está a educação pública. Tá? Bom, isso ocorre porque o neoliberalismo ele afere ao Estado um papel diferente do que o Brasil conhecia até a década de 1990, que era totalitário. Com a política neoliberal, o Estado passa a ser mínimo e ter um papel meramente regulador, ou seja, ele coordena as políticas nacionais, cumpre medidas supletivas e distributivas. Por isso, são necessárias avaliações nacionais em larga escala, vistas lá na unidade 4, ou seja, ele não fica totalmente responsável, por exemplo, pela educação, pelo financiamento, tudo mais. Porém, ele continua fiscalizando tanto as questões financeiras quanto as demais questões pedagógicas e tudo mais. Até porque continua sendo uma instituição pública, nós ainda temos instituições escolares públicas, então ele precisa fiscalizar, ainda que com a diminuição de suas responsabilidades. Aqui nós temos, então, a organização do nosso contexto. Nós estávamos, então, na década de 90 num contexto neoliberal, precisávamos de financiamentos para nos recuperar da crise, porém, exigia-se uma reforma do Estado, a adoção de um sistema neoliberal. Mas, para isso, nós também precisávamos de investimentos, até para fazermos a reforma do Estado. Então, de qualquer forma, o Brasil teria que se desdobrar para o lado do neoliberalismo, para que então pudéssemos nos reerguer economicamente, ter esses investimentos novamente dos organismos internacionais, as ajudas dos bancos mundiais. E foi aí que nós começamos essa adoção. Com isso, os organismos internacionais, o Banco Mundial, FMI e tudo mais, começou a colocar algumas exigências. Então, era necessário que, a partir dos investimentos, o Brasil se desdobrasse para o alívio da pobreza, erradicação do analfabetismo, colocasse uma educação básica para todos e aí sim nós teríamos, mediante a essas condições, o financiamento. E foi assim que o Brasil se comprometeu com uma educação para todos, por meio de exigências das recomendações dos organismos internacionais. E tudo isso é fiscalizado para saber, para ter certeza de que o Brasil realmente está cumprindo com essas exigências. Como que isso é feito? Através de avaliações internacionais, como o PISA, que nós já vimos também em aulas anteriores. Okay? Bom, nessa década de 1990, vários documentos também se ocuparam de nortear a educação, a fim de falar o que o Estado deveria fazer e cumprir-se então com as exigências dos organismos internacionais e dos bancos mundiais. Por exemplo, nós tivemos logo em 1990 a Conferência de Jomtien, que então estabeleceu um compromisso com todos os países, sobretudo os países da América Latina, o Brasil dentre eles, que fizessem então um esforço para que todos tivessem acesso à educação, cumprindo também o nosso artigo 205 da Constituição, como vocês já se lembram. Okay? Depois, em 1993, ocorreu o encontro de Nova Delhi, em que foi uma reafirmação desse compromisso. Em 93, nós já estávamos sob a liderança de Itamar Franco. E foi como uma resposta à reafirmação desses compromissos, o Brasil deveria criar um plano para a educação, que durasse ali 10 anos. E aí surgiu o Plano Decenal de Educação, com vigência 1993 a 2003. Ele foi redigido, teve várias metas impostas pelos organismos internacionais, estratégias que deveriam ser realizadas, porém, ele nunca saiu do papel. Ele foi feito, elaborado e engavetado. Vocês até podem encontrar na internet, mas ele nunca teve políticas que, de fato, alcançassem as metas estabelecidas. Bom, e isso não significa que outras condições impostas não tenham sido seguidas. Por exemplo, a descentralização do Estado atendendo às demandas neoliberais,
Um Estado descentralizado na educação se reflete, por exemplo, com a gestão democrática, em que se retira o Estado das suas responsabilidades de financiamento e dentre outras responsabilidades, em que a escola vai ter mais autonomia, né? Então, dentre essa autonomia, acontece também a autonomia financeira de cada escola. E de pouco em pouco, o Estado vai se descentralizando dessa responsabilidade, ok? Em 1996, tivemos outro documento que também norteou a educação de todos os países que estavam ali dependendo de financiamentos, de empréstimos dos organismos internacionais, que foi o relatório Delors. Foi um pensamento de como deveríamos encaminhar a nossa educação para o século XX, né, o século XXI que estava se aproximando na época. Nós estávamos no final da década de 90, iniciaríamos os anos 2000 e precisávamos pensar uma sociedade para o século XXI, um novo sujeito que ficou conhecido então como sujeito Delors. E foram pautados então a educação em 4 pilares, sendo esses o aprender a aprender, que na prática significa que o aluno deveria aprender os métodos e metodologias que melhor configurassem a sua aprendizagem. E isso descentraliza o quê? O Estado de suas responsabilidades com o aparato material, infraestrutura, que proporcione uma melhor aprendizagem para esse aluno, porque agora ele também vai ter a sua parcela de contribuição na aprendizagem. E isso, na sociedade, se reflete em um sujeito que saiba ser mais independente, que saiba aprender sozinho e buscar os seus próprios conhecimentos, dentro do mercado de trabalho, inclusive. Nós também tínhamos, ou temos, o aprender a fazer, ou seja, na escola, o aluno precisa aprender a fazer o seu conhecimento, as suas atividades, também uma questão mais independente, e isso descentraliza o Estado como? De suas responsabilidades da formação de professores, porque agora o aluno também é responsável por aprender a fazer, né? E isso na sociedade se reflete com um sujeito que no mercado de trabalho vai conseguir ser mais ativo, não precisa de uma pessoa em cima dele a todo momento explicando o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, porque isso demanda tempo, e tempo é dinheiro. Então tudo é pensado também no mercado de trabalho. Como vocês viram lá na unidade 3, aquela engrenagem em que a sociedade capitalista, os meios de produção, né, o trabalho e a educação, elas formam uma engrenagem. Então uma vai girando a outra peça para que tudo se encaixe e gire conforme a nossa sociedade precisa, e a escola vai atender a essas demandas da sociedade. Continuando, o terceiro pilar é o aprender a ser um sujeito mais proativo, ser um sujeito mais independente, isso na escola e no mercado de trabalho. Por fim, aprender a conviver. Nós estamos em um ambiente de globalização, um momento de globalização, então isso implica em comunicação, relação com outras culturas, com outras identidades, o que exige tolerância, respeito, e isso é necessário dentro da escola e também nos ambientes de trabalho para que não seja prejudicadas as relações de trabalho, as negociações. Então tudo também é uma questão política. E em 2000 nós tivemos o Fórum de Dakar. Ali a gente já está, desde 1996, nós já estamos com o governo do Fernando Henrique Cardoso, o FHC. E em 2000 foi necessário a elaboração, novamente exigido, de um Plano Nacional de Educação. E aí sim nós tivemos a elaboração e implementação desse documento, que foi de 2001 a 2010. E depois nós tivemos também com o objetivo de universalização da educação básica, o Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, que está em vigência no momento. Tá? Logo mais nós precisaremos de um novo Plano Nacional de Educação. E sempre com as avaliações nacionais e internacionais, fiscalizando se de fato está sendo cumprido as metas, se as estratégias estão dando certo para a melhoria da educação e a universalização da educação aqui no Brasil. Por fim, tivemos a Base Nacional Comum Curricular, que é uma das estratégias que consta no Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, como um meio ali de melhoria da qualidade da educação. E é sobre ela que nós veremos a nossa próxima aula. Então, eu aguardo vocês para as novas discussões sobre a BNCC. Forte abraço e até mais!